O Parque Nacional de Yellowstone está passando por um aumento alarmante de terremotos, com quase 200 registrados apenas nas últimas 2 semanas. O que está causando esse aumento repentino na atividade sísmica? Poderia ser um sinal de um evento vulcânico maior se formando? Seriam esses terremotos uma forma da natureza nos alertar? Qual o impacto que isso poderia ter no parque e nas comunidades ao redor? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Nas últimas 2 semanas, o Parque Nacional de Yellowstone teve quase 200 terremotos. Este aumento na atividade é incomum e gerou preocupação. Yellowstone é conhecido por seus terremotos frequentes, tremores e geysers fumegantes, mas o aumento observado é realmente preocupante. Um funcionário do parque emitiu um alerta, levantando dúvidas sobre se uma erupção maior poderia estar a caminho. Yellowstone tem uma longa história de atividade geológica. Há mais de 11 mil anos, os povos indígenas americanos viviam na região. As expedições de exploradores começaram no final da década de 1860, com as primeiras visitas no início do século XIX. Inicialmente, o Departamento do Interior dos Estados Unidos administrou o parque sob o comando de Columbus Delano. De 1886 a 1916, o Exército dos Estados Unidos assumiu o comando antes que o Serviço de Parques Nacionais ficasse com o controle permanente a partir de 1917. Cobrindo aproximadamente 5.581 quilômetros, os parques nacionais de Yellowstone incluem lagos, cânions, rios e montanhas. Um de seus marcos mais notáveis é o Lago Yellowstone, um dos maiores lagos de grande altitude da América do Norte. O lago fica no topo da caldeira de Yellowstone, o maior supervulcão do continente. E quando monitoramos a atividade sísmica recente do parque, a possibilidade de um evento vulcânico significativo parece estar aumentando. O Parque Nacional de Yellowstone é mais do que apenas um lugar de características geológicas impressionantes. Ele é o centro do grande ecossistema de Yellowstone, um dos últimos ecossistemas quase intactos na zona temperada do norte da Terra. Esta vasta região selvagem é o lar de uma rica variedade de plantas e animais, de florestas imponentes a raras espécies selvagens. Devido à sua importância ecológica, Yellowstone foi nomeado um Patrimônio Mundial da Unesco em 1978. O parque é repleto de estruturas que têm significado arquitetônico e histórico. Os pesquisadores estudaram mais de 1.000 sítios arqueológicos indígenas dentro do parque, descobrindo a história de civilizações antigas que viveram lá. Na superfície serena de Yellowstone existe uma ampla gama de vida. Centenas de espécies de mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios chamam o parque de lar, incluindo alguns que estão ameaçados de extinção. As vastas florestas e pastagens estão repletas de plantas únicas, aumentando a riqueza ecológica do parque. Yellowstone é o maior e mais famoso habitat de megafauna dentro da fronteira contígua dos Estados Unidos, lar de espécies icônicas como ursos pardos, pumas, lobos e rebanhos selvagens de bisões e alces. O rebanho de bisões do Parque de Yellowstone é o maior e mais antigo rebanho de bisões do país. O poder da natureza é evidente em Yellowstone, especialmente com os incêndios florestais, que são uma ocorrência natural que molda a paisagem a cada ano. Os grandes incêndios de 1988 queimaram quase 1/3 do parque, deixando um impacto duradouro no terreno. Apesar desses desafios, Yellowstone continua sendo um paraíso para os entusiastas do ar livre, oferecendo atividades como trilhas, acampamentos, passeios de barco e pesca durante todo o ano. Nosso foco aqui está nas maravilhas geotérmicas de Yellowstone. Abaixo da superfície, o coração ardente da Terra cria uma região quente de intensa atividade geológica. O parque abriga cerca de 10.000 características termais, incluindo bacias de geysers, águas termais e fumarolas, tornando Yellowstone uma maravilha natural única e dinâmica. Em 2011, um estudo descobriu que o Parque Nacional de Yellowstone tem um total de 1.283 geysers, com cerca de 465 deles ativos. Esses geysers estão espalhados principalmente em 9 bacias,
com outros em áreas termais menores. Enquanto geysers icônicos como o Old Faithful chamam muita atenção, a maioria dos geysers de Yellowstone são menores, muitas vezes atingindo em suas erupções apenas alguns metros de altura. O sistema hidrotermal em Yellowstone é alimentado por uma caldeira vulcânica antiga e ativa. A água de fontes subterrâneas entra em contato com o calor vulcânico, criando vapor e piscinas borbulhantes. Este processo deixa para trás depósitos minerais como a sílica e o travertino. As maravilhas geotérmicas de Yellowstone não se limitam aos seus famosos geysers. A paisagem diversificada do parque inclui muitas características termais, cada uma com comportamentos únicos. Sob esta superfície de tanta beleza, reside um ecossistema complexo moldado pelo calor e pela água. Micro-organismos prosperam nas piscinas termais de Yellowstone, criando vibrantes tapeçarias de bactérias e algas. Estas minúsculas formas de vida contribuem para o impressionante visual do parque e desempenham um papel crucial no seu equilíbrio ecológico. As características geotérmicas de Yellowstone não estão espalhadas aleatoriamente. Elas ficam localizadas onde a energia da Terra se encontra com as condições da superfície. Bacias de geysers, onde a água da chuva e a neve penetram no solo e encontram calor intenso, são os principais locais para a formação dessas maravilhas geológicas. Essas bacias são encontradas em vales de fundo plano entre antigos fluxos de lava e restos glaciais. Na altitude elevada de Yellowstone, a temperatura média de ebulição nas bacias de geysers é de cerca de 93 graus Celsius, mostrando o intenso calor do subsolo. Quando a pressão aumenta, geysers como o Steamboat podem entrar em erupção, lançando água escaldante e vapor a até 118 metros de altura. Apesar das altas temperaturas, a água esfria rapidamente à medida que forma um arco no ar, garantindo que os espectadores e pedestres nas passarelas próximas permaneçam seguros. Artefatos pré-históricos de povos indígenas americanos foram encontrados em Mammoth e em outras áreas termais, sugerindo uma conexão profunda entre os povos nativos e as características geotérmicas de Yellowstone. Alguns relatos até indicam que os primeiros habitantes usavam a água quente para tomar banho e cozinhar. Quando o século XIX começou, a exploração trouxe histórias de maravilhas e mistérios. O padre Pierre-Jean Desmet, ao encontrar os geysers, contou que os povos nativos acreditavam que essas áreas eram campos de batalhas entre os espíritos. A expedição de Lewis e Clark, em 1806, ouviu dos moradores que eles evitavam a caldeira, temendo os rugidos estrondosos que vinham de dentro dela e os espíritos que viviam lá. John Coulter, um membro da expedição de Lewis e Clark, se aventurou sozinho em Yellowstone e descreveu as características geotérmicas como hipnotizantes e aterrorizantes fontes termais, borbulhando com enxofre e vapor subindo feito fumaça. O caçador Jim Bridger chamou Yellowstone de o lugar onde o inferno borbulha até a terra, uma frase que ainda ressoa até hoje. Muito abaixo da superfície de Yellowstone, há uma salmoura superaquecida, uma mistura salgada fervendo a mais de 204 graus Celsius. Esta salmoura, sob imensa pressão, abastece as maravilhas geotérmicas do parque. Conforme a salmoura aquece a rocha ao redor, sua energia quente se move para cima através da paisagem fraturada e porosa do Planalto de Yellowstone, criando as impressionantes características geotérmicas que cativam visitantes de todo o mundo. À medida que o calor sobe das profundezas de Yellowstone, ele se mistura com a água doce subterrânea, causando uma fascinante transformação química. A sílica, um mineral resistente encontrado na crosta terrestre, se dissolve e se deposita novamente, formando uma complexa rede de canais fechados. Esse processo é somente o começo de uma jornada incrível que se estende por milhares de anos. Quando a água superaquecida finalmente atinge a superfície, ela irrompe em uma impressionante visão de vapor sendo lançado no ar. As testemunhas silenciosas desta dança antiga, como a geyserita, testemunham a passagem inevitável do tempo e o poder duradouro da natureza. Um dos lugares mais cativantes de Yellowstone é a bacia do Geyser Norris, conhecida por sua intensa atividade geotérmica. Situada perto da região noroeste da caldeira de Yellowstone, esta bacia é como uma panela fervente de maravilhas naturais. Ela fica onde 3 falhas principais convergem: o corredor Norris-Mammoth, a falha do lago Hebgen e a zona de fratura anelar, formada durante o antigo nascimento vulcânico de Yellowstone. Essas falhas agem como centros nervosos, tornando a bacia incrivelmente quente e ativa. Às vezes a bacia do Geyser Norris experimenta o que você poderia chamar de um abalo. Ela acorda de repente e começa a se comportar de forma intensa por algumas semanas.
Durante esses episódios, as coisas ficam imprevisíveis. Os níveis de água flutuam, as temperaturas mudam, as cores mudam e os geysers irrompem de novas maneiras. Por exemplo, em 1985, havia um geyser chamado Pork Chop que lançava continuamente vapor e água. Em 1989, ele ficou sobrecarregado e entupido com sílica, causando uma enorme explosão. Avançando para 2003, o geyser começou a borbulhar intensamente de novo, atingindo um pico de atividade no final daquele ano. Ele ficou tão quente que partes da bacia tiveram que ser fechadas por segurança. A comoção na bacia do geyser Norris é causada pela intersecção das três principais falhas geológicas. É como uma panela de pressão pronta para explodir, especialmente quando você soma a zona de fraturas anelar das antigas erupções vulcânicas. A água quente e o vapor, presos sob a superfície, lutam para se libertar, resultando em demonstrações espetaculares do poder da natureza. Nas profundezas do Parque Nacional de Yellowstone, há muito calor se acumulando. A produção desse calor cria vapor, o que aumenta a pressão no subsolo. Quando a pressão se torna muito alta, ela causa uma erupção. A bacia do geyser Norris, que fica no topo desta atividade geotérmica, é um ponto central dessas erupções, mas não é apenas o calor que causa tudo isso. As rochas embaixo da superfície também desempenham um papel significativo. Algumas dessas rochas são ricas em minerais como a sílica. À medida que a água quente flui através delas, ela leva a sílica conforme passa. Com o tempo, esses minerais podem se acumular e obstruir as aberturas dos geysers e fontes termais, semelhante a como o acúmulo de gordura pode entupir um ralo. Quando isso acontece, a pressão aumenta ainda mais até estourar, desencadeando uma explosão como a do geyser de Pork Chop. Você talvez esteja se perguntando se as autoridades estão alertando sobre outra explosão, mas a resposta é não. O Parque Nacional de Yellowstone enfrenta uma outra ameaça mais séria: terremotos. Ao discutir a atividade sísmica em Yellowstone, o Observatório de Vulcões de Yellowstone normalmente afirma que a área sofre entre 1.500 a 2.500 terremotos todos os anos. Esses números são baseados na atividade sísmica que abrange aproximadamente as últimas 3 décadas, de 1995 até os dias atuais. Yellowstone não segue padrões previsíveis. Sua atividade sísmica flutua enormemente de ano para ano. Por exemplo, 2017 teve impressionantes 3.427 terremotos, enquanto em 2011 houve apenas 78. Mas então, por que esses terremotos acontecem? Terremotos ocorrem quando o estresse se acumula devido aos movimentos geológicos. Yellowstone fica sobre um ponto de intensa atividade sísmica, onde a crosta terrestre está sob grande pressão devido ao movimento dessas placas e à atividade vulcânica borbulhando embaixo da superfície. Eventualmente, essa pressão se torna excessiva e a rocha ao longo das falhas cede, liberando energia reprimida na forma de ondas sísmicas. Essas ondas reverberam para fora, fazendo com que o solo trema à medida que elas passam pela terra. Uma vez que atingem a superfície, essas ondas podem ser sentidas por qualquer pessoa próxima. É como estar em uma ponte instável enquanto um trem passa em alta velocidade, causando um movimento perturbador. As ondas superficiais são particularmente assustadoras, agindo como mãos invisíveis que empurram e puxam o chão. Esse movimento pode fazer com que o chão se abra, abrindo uma falha geológica no deserto, ou se deslocando vertical ou horizontalmente como um quebra-cabeça deslizante. É uma luta caótica que pode causar estragos em construções, especialmente porque a maioria dos edifícios são projetados para resistir ao movimento horizontal, e não aos solavancos e tremores erráticos que os terremotos causam. Yellowstone é único em seu comportamento sísmico. Enquanto os terremotos são uma parte natural dos processos geológicos dinâmicos da região, eles servem como um lembrete das forças poderosas em jogo sob a superfície serena do parque. Terremotos em Yellowstone não são apenas eventos aleatórios, eles desempenham um papel crucial na atividade hidrotermal única do parque. Pense neles como a maneira da natureza de manter o sistema de encanamento de Yellowstone limpo e fluindo. Sem esses tremores ocasionais, pequenas rachaduras e canais que levam água quente para geysers e fontes termais poderiam ficar entupidos por depósitos minerais ao longo do tempo. Mas é aqui que fica interessante. Alguns desses terremotos podem realmente agitar as coisas ainda mais. Veja, por exemplo, o terremoto do Lago Hebgen, em 1959, um evento intenso de magnitude 7.3. Ou o terremoto de Bora Peak em 83, que atingiu 6.9.
Esses eventos sísmicos causaram mudanças mensuráveis em características geológicas famosas como o Geyser Old Faithful, mostrando o quão interconectadas a geologia e a atividade sísmica de Yellowstone realmente são. Os terremotos servem como os cartógrafos da natureza, ajudando os cientistas a mapear a geologia subterrânea escondida sob a superfície rústica de Yellowstone. Enquanto as ondas sísmicas viajam pela rocha sólida e pelo magma derretido em velocidades variadas, os cientistas podem enxergar nas profundezas da Terra, semelhante a como um sonar pode ser usado para navegar nas profundezas do oceano. Isso nos ajuda a entender as câmaras ocultas da caldeira de Yellowstone e suas regiões de magma. Vamos para 16 de junho de 2017, às 18 horas e 48 minutos do horário de verão. Um momento eternizado na história sísmica de Yellowstone. Foi o dia em que ocorreu o maior terremoto do ano, registrando uma magnitude de 4,36, com o epicentro a cerca de 14,5 quilômetros a noroeste de West Yellowstone, no estado de Montana. Este terremoto foi sentido em cidades próximas como Gardiner e West Yellowstone, mas aqui está a diferença. Não foi um evento isolado. Este terremoto foi apenas uma ondulação de uma tempestade sísmica maior, parte de um enxame de energia que estava se formando na área. O enxame de Maple Creek começou em 12 de junho de 2017 e continuou até outubro. Naqueles meses, mais de 2.475 terremotos abalaram a região centrada, 9,6 quilômetros ao norte de West Yellowstone, e se espalhando até a borda oeste do parque. Foi como se Yellowstone fizesse sua própria queima de fogos, mas no subsolo. O maior enxame da história atingiu Yellowstone em 1985, com mais de 3.000 terremotos em apenas 3 meses. O drama continuou em 2009 perto de Lake Village, e novamente em 2010, entre a área de Old Faithful e West Yellowstone, onde centenas de terremotos atingiram a região durante esses enxames. Mas o que causa esses espetáculos sísmicos? Os cientistas acreditam que é tudo uma questão de pressão. A pressão mudando e se movimentando dentro da crosta terrestre, impulsionada pelo movimento de fluidos hidrotermais abaixo da superfície. É como uma dança vulcânica, com o próprio solo se movendo ao ritmo da batida da natureza. No entanto, embora possamos rastrear esses enxames e estudar seus padrões, prever exatamente quando e onde eles acontecerão, ainda é um quebra-cabeça que estamos tentando resolver. Você talvez se pergunte por que baseamos a amplitude da atividade sísmica normal em dados de 1995 até o presente, ainda que Yellowstone tenha sido monitorado desde o início dos anos 70. O motivo é o seguinte: a rede sísmica evoluiu e se expandiu ao longo dos anos. Antes de 1995, a rede sísmica de Yellowstone tinha menos estações de monitoramento, mas em 1995 houve uma grande atualização, um aumento no número de estações e na tecnologia que usavam, incluindo novos métodos de transmissão de dados. Esta atualização permitiu aos cientistas detectar e localizar mais terremotos, especialmente aqueles na extremidade menor da escala de magnitude. Então, embora possa parecer que a atividade sísmica disparou em 1995, é apenas porque foi melhorada a detecção dos terremotos que já aconteciam. Falando em magnitudes, terremotos abaixo de 3.0 na escala Richter geralmente passam despercebidos pela maioria das pessoas. É necessária uma magnitude 4.0 ou superior para começar a causar algum dano estrutural, e uma magnitude 6.5 para fazer o solo rachar. Embora terremotos acima de magnitude 6 sejam raros em Yellowstone, eles aconteceram no passado. Vamos voltar 57 anos no tempo para ver como isso aconteceu. A data era 17 de agosto de 1959, uma noite como qualquer outra no Canyon de Madison River, perto do lago Hebgen, a oeste de Yellowstone. Cerca de 250 visitantes agasalhados em seus sacos de dormir estavam espalhados em cabanas, resorts e acampamentos. Pouco antes da meia-noite, um terremoto sacudiu o canyon, espalhando ondas de choque sobre os visitantes adormecidos. O verdadeiro pesadelo veio em seguida. Uma imponente parede de água subiu pela contenção da represa de Hebgen, jorrando rio abaixo com força imparável. E como se a natureza não tivesse feito o suficiente, uma seção imensa da parede do canyon desmoronou perto do acampamento de Rock Creek, mudando para sempre a paisagem e as vidas dos que estavam ali. Para Mike Poland, do Observatório de Vulcões de Yellowstone, esses terremotos são apenas Yellowstone sendo imprevisível como sempre foi.
Ele já viu isso antes, enxames de terremotos tremendo tudo por dias, semanas e às vezes meses. Recentemente, um enxame no norte do lago Yellowstone causou tremores por vários dias, incluindo alguns fortes terremotos de magnitude 3.0. O maior terremoto de 2023 foi o ponto alto de um enxame notável. 2 terremotos de magnitude 3.1 causaram impacto. Mike avisa: não se deixe enganar pelo silêncio. O enxame pode não ter terminado ainda. Os enxames não são apenas tremores contínuos. Eles são explosões concentradas de atividade sísmica que duram dias ou semanas, chegando em ondas calmas e repentinas. Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Deixe sua opinião logo abaixo na seção de comentários. E para mais vídeos incríveis, se inscreva em nosso canal.